Olá! O programa Instinto Materno de hoje vai conversar com a Fernanda, psicóloga. Vamos conversar de um tema um pouco delicado, mas um tema que chega a ser gostoso de ser falado. Maternidade, expectativa versus realidade. Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Estamos aqui com a Fernanda, psicóloga, e a gente vai conversar um pouco da maternidade, né, Fernanda? É um tema assim tão recorrente, a gente fala várias vezes aqui no programa, porque as mães, quando elas engravidam, elas têm a maternidade como uma religião, que vai ser tudo bonito, que vai ser tudo lindo, mas não é assim, né? Assim, não é como nada na vida, né? Nada na vida são só flores, tudo tem o lado bom, o lado ruim. Cabe a nós mesmos perceber esses dois lados e lidar com os dois. Não querer excluir um, não querer negar o outro, mas aproveitar o que cada um tem para dar. Porque é cansativo, né? A maioria, a gente não escuta muito falar, mas passa a noite sem dormir, né? A criança fica, que mama no peito, precisa muito do contato com a mãe precisa ficar muito tempo com ela, né? E a gente só vê a parte legal, o pessoal só vê a parte legal da maternidade, né? Como que a gente consegue não surtar, digamos assim? Assim, eu acho que a maternidade, assim como a paternidade, a gente fala muito dessa questão ser mãe, mas nasce um pai também. Então, independente se casado ou divorciado, independente de como for, nasce um pai e nasce uma mãe. Essas questões, né, de ser difícil, de ficar sem dormir, de dedicação, de preocupação, é uma coisa que faz parte e é extremamente necessária. A grande questão é você não ficar com expectativas de que vai ser tudo só flores e saber disso que vai acontecer. Né? De saber o que vai acontecer. Mas não tem como saber quando é o primeiro filho. Por isso que é tão importante conversar com outras pessoas que tiveram filho, né? Conversar com outras pessoas que estão se dedicando à maternidade ou à paternidade nesse momento. Saber do que vai acontecer. A gente trabalha isso, né? A psicologia trabalha isso, nesse encontro com a realidade. Independente se é uma cirurgia que você vai fazer, né? Se é um cabelo que você vai cortar. O que isso pode te oferecer? Porque e o que isso realmente vai te oferecer? As mães, elas vêm com uma expectativa de que tudo vai ser lindo, de que tudo vai ser maravilhoso. E parece que é um tabu, né? Parece que as outras pessoas que já foram mães, já foram pais, não falam muito desse assunto. Sei lá, às vezes para não assustar, né? Até o pessoal que está em casa, né? Você recebe muitos casos em consultório de mães com problemas assim, do tipo, eu tô cansada, quero devolver, quero vender na feira. Sim. Mas o quanto que é difícil até se deparar com esse pensamento que vem. Né? Fala assim, às vezes dá vontade de tacar na parede. Nossa, às vezes dá vontade de jogar pela janela. Sim. O que isso é comum. E todo mundo julga a mãe, né? Meu Deus do céu, você não ama teu filho. Não é. Não, muito pelo contrário, dá trabalho, né? A gente faz isso com o marido, a gente faz isso com amigo, com pai, com mãe. Não quero mais isso. E essa dualidade, ela faz parte da constituição psíquica. A gente ama e odeia a mesma coisa, a gente ama e odeia a mesma pessoa, mas pela nossa sociedade, né, pela nossa criação da sociedade em que a gente vive, isso fica como algo proibido. É proibido você sentir raiva, é proibido você não querer, é proibido você não gostar, né? Então, isso sim, é um pensamento que pode vir. Claro que você não pode ir lá e bater numa criança, você não pode ir lá e bater no seu colega, seja lá quem for. Isso realmente não pode, mas você pode sentir, você pode ter esse pensamento, né? O problema vem quando você se julga, quando você se culpa demais por esse pensamento. Aí sim que não é que não pode acontecer, que você tem que se questionar e se permitir sentir isso. E é isso que aparece no consultório. E a gente dá espaço para isso acontecer. A gente dá espaço para que essa verdade apareça, né? Não que vá tornar isso um ato. A gente vê isso acontecer. Né? A gente vê esses atos de abandono, isso não é mãe, de abandono de bebê, né? De espancar uma criança, isso é patológico, isso realmente não é algo esperado ou normal, entre aspas, né? Mas a gente sabe que esses pensamentos de maneira leve aparecem. Então, o que não pode acontecer é essa mulher ou esse homem se julgarem por isso, se julgarem da maneira, estou totalmente errado, não sou normal, onde já se viu sentir isso por uma criança, por uma coisa tão inocente, né?
Mas pode sim, você pode sentir, você não pode atuar. Não pode atuar, né? Por isso, gente, procure psicólogo sempre, né? A gente recebeu perguntas, né, das mães e dos pais também. Teve uma pergunta de um pai, ele mandou, foi engraçado, ele falou, minha esposa vai voltar a ser normal quando? Volta algum dia? Assim, depois que as crianças fizerem 50 anos, eu acho que... Na verdade, assim, tudo depende do que ele considera normal, né? A partir do momento que você tem uma criança em casa e que a mãe tem que essa mulher tem mais um papel na vida, ela nunca vai deixar de ser mulher, mas ela vai agregar essa posição de ser mãe. Então ela nunca vai ser só a mulher mais. Ela vai ser mulher, vai ser mãe. Assim como ela é irmã, ela é tia, ela é filha, as pessoas têm vários papéis. Ela vai agregar mais um. E aí vem esse período de adaptação. Como sou eu mãe? Então, nessa fase de se deparar com tanta responsabilidade que vem, com questões biológicas que influenciam. Claro que na época ali da gravidez tem as questões hormonais, muitas coisas que influenciam diretamente no humor. Mas depois também ainda tem ali essa ebulição de hormônio depois que essa criança nasce, mas tem essas realidades aparecendo, né? Essa realidade, sim, que é cuidar, que é ser amado, que é amar uma outra pessoa que você está conhecendo ali naquele momento, as dificuldades, e aí todas as realidades psíquicas que vão se atualizar ali, que acho que essa que é a grande questão. Vamos falar das realidades psíquicas no próximo bloco, então. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos continuar conversando com a Fernanda. Sou a podóloga Regina Joseph, tenho orientação e prevenção do pé diabético, formada há mais de 10 anos e hoje venho informar para vocês um pouco da podologia. A podologia vem tratar da saúde dos pés e também vamos falar hoje para nossas queridas grávidas, para os bebês, para os homens que às vezes têm dificuldade em fazer podologia, cortar suas unhas. Então, temos o consultório, é privado, não é junto com as pessoas. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Restaurante Bar do Alemão. Venha saborear uma deliciosa feijoada com uma grande variedade de acompanhamentos. Traga sua família e os amigos para um happy hour com música ao vivo, porções super caprichadas e o chopp mais gelado de Cascavel. Restaurante e Bar do Alemão, onde todos falam a mesma língua. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Oi, eu sou a Dani Pilar, eu sou maquiadora e hoje eu vou te dar dica de maquiagem. Então agora a gente vai usar o rímel. Então você passa sempre do sentido da raiz dos cílios pra cima. E daí você pega depois, ó, segredinho de maquiador. Puxa só aqui em cima, daí o cílio fica mais levantadinho. Então, quando ficam os pretinhos aqui embaixo, às vezes a gente passa a sombra, passar o que for. Então você, para não estragar a sua maquiagem, ou você usa um cotonete para tirar, ou você pode usar um pincel assim. Tanto faz, o que você achar melhor, que você tiver.
Voltando agora do intervalo, continuamos a conversar com a Fernanda. A gente nasce mãe quando nasce bebê, mas como que a gente aprende a ser mãe ou aprende a ser pai? Ai, se tivesse essa resposta, né? Vamos escrever um livro e vamos vender. Ai, já teriam vários e vários e vários. Assim, há muitas tentativas, né? De livros para tentar, ou de teorias mesmo, para tentar acalmar um pouco essa dificuldade ou acalmar um pouco essa questão. A gente aprende a ser mãe sendo filho, né? Ai, mas minha mãe morreu quando eu era muito pequenininha. Independente. Independente disso, a gente depende de alguém. Toda criança depende de alguém para poder se constituir, tanto biologicamente como psiquicamente. Então, a gente aprende a ser mãe sendo filho. Mas como isso, né? É como se a gente revivesse... nos nossos filhos. Isso, a gente revivesse tudo isso quando nasce um filho, né? Quando se tem um filho ali. A gente fala nasce como se os adotivos não fossem filhos também, né? Mas... Então, quando nasce, realmente ali a gente revive tudo isso. Então, a gente se vê sendo mãe naquela pessoa que fez essa função materna. Então a gente se vê muito nisso. A gente tem isso como um espelho, ou muitas vezes não quero ser daquele jeito. Então a gente vê nessa criança uma tentativa da gente ser de novo. E a gente coloca muita expectativa daí nessa criança. Sempre coloca, porque a gente sempre tenta melhorar, né? A gente sempre tenta seguir uma linha de, sei lá, às vezes alguma coisa aconteceu que você não gostou que a tua mãe fez contigo, você tenta melhorar isso, né? Tenta não continuar, né, fazendo as coisas que você achou ruim, né? Por exemplo, tem mães assim que preferem, que é o certo, não bater nos filhos. Por quê? Porque as mães apanharam quando eram pequenas e não gostavam disso. E perceberam que isso não era bom para elas. Então, então a gente sempre tenta melhorar um pouco, né, essa questão, né? Essa questão de melhorar, acho que é bom ficar claro que às vezes são questões inconscientes. Sim. E que a gente nem percebe. A gente isso não tornou um pensamento consciente. Então a gente nem percebe. E isso a gente acaba vivendo, fazendo, atuando, pensando de várias formas. E é isso que o trabalho da psicologia ajuda, a elucidar, a aparecer isso que é inconsciente. Às vezes você está tentando, meu Deus, mas meu filho não corresponde àquilo que eu estou fazendo, meu filho não faz aquilo que eu quero que ele faça. Mas o que você quer realmente que ele faça? O que ele está mostrando de você? O que ele está mostrando daquilo que você tanto queria que acontecesse? Mas às vezes é até humanamente impossível, né? Como a perfeição, ou como que essa criança venha e que te deixe totalmente tranquila. Tem muita gente, por exemplo, quando eu tiver um filho eu vou ser feliz, um filho vai me completar. Filho não completa ninguém, gente. Eu não sei como é que tem gente que fala que filho salva casamento, porque o estresse, o cansaço da mãe é tanto que a mãe desconta em todo mundo que está perto. E as pessoas normalmente que estão mais perto são os maridos. E tem gente que fala, eu vou ter um filho para salvar o meu casamento. Não é assim. Então, quando eu digo de expectativas colocadas na criança, é justamente qual a função do filho na sua vida. Qual que é a função de um filho? E sempre vai ter uma função, né? Ou para me tornar mais feliz, para eu ver a humanidade crescer. Tem tantos exemplos, é tão individual isso, tão individual, mas essa criança tem uma função na vida psíquica, na vida inconsciente de cada um, tanto do pai, da mãe, ou até mesmo do casal. Familiar. Isso, do âmbito familiar. Então, assim, qual que é a função dessa criança na sua vida? Eu ouvi uma pessoa essa semana, é tudo. Falei, se fosse tudo, por que você teve outro? Né? Então, assim, qual que é a função realmente dessa criança? O que você quer com essa criança? O que você espera? O que você espera? E aí, que é essa realidade psíquica. Ele pode te dar isso que você está querendo? Será que ele será que não é muita responsabilidade? Para um ser humaninho, né? Para um ser humaninho, né? Então, assim, o que essa criança realmente pode te oferecer, o que ele vai te oferecer e o que você quer que ele te ofereça. E o que você pode oferecer para ele. Aí que está a grande questão, essa cobrança que vem. Né? Eu quero ser para essa criança, eu quero ser. Aí a criança começa a gostar de ficar na casa do amiguinho, dos avós, né? Dos avós. Mas será que eu não estou sendo tudo? Ai, não. Meu Deus, não me ama mais. Não me ama mais. Muito pelo contrário, a criança é relacional, igual eu falei, nós temos vários papéis. E o quanto que isso tem muita mãe e muito pai que se questiona, que se preocupa, que se julga. Será que foi porque lá atrás eu quis jogar ele pela janela? Não, não é. É porque realmente é essa evolução. Sim. Então tem várias e várias questões aí que dá pra gente ficar horas e horas conversando, mas o importante é sempre individualizar. Sim. Individualizar o quanto que a gente fala de uma maneira generalizada, mas cada pessoa de um jeito.
Cada história é diferente. A gente interpreta o mundo em que a gente vive de uma maneira completamente individual. Totalmente individual. Totalmente né? individual. E eles também, as crianças também vão interpretar. Sim, sim. É aquela velha história, né? Não é o que eu falo, é o que o outro ouve. Então você fala, você vive, você se dedica, você faz por essa criança. E o que ele está interpretando disso? Né? A criança tem essa capacidade desde muito pequenininho. Porque assim, né, Fernanda, até os 9 meses, a criança não sabe que saiu do corpo da mãe, ela acha que ela e a mãe são um só. Né? A teoria da estrogestação vai até os 3 meses, que explica realmente que até os 3 meses é o período de maior ligação entre a mãe e o filho, até daí dos 3 até os 9, que a criança vai começando a entender, aos 9 meses, que dá aquele período de ansiedade da separação, porque daí a criança fala, meu Deus, eu não sou minha mãe, e agora se minha mãe sair daqui, o que vai acontecer? E que eu tenho desejos próprios. Sim. Né? Eu já gosto de uma comida, eu já não gosto de outra, eu gosto desse brinquedo, eu não gosto de outro, eu gosto do meu pai, mas também gosto da minha mãe. Então, realmente isso acontece. Então, tem essa angústia de separação dos 9 meses. Por um ano, a gente tem que começar a incentivar o processo de individuação, que a gente chama, né? Dessa criança ser um indivíduo. Um indivíduo único, né? Um indivíduo em que tem vontades próprias e que está formando a personalidade dele. Começa aí. E esses primeiros 9 meses, esses primeiros 3, como você coloca, é extremamente importante, né? É extremamente importante porque ele precisa da mãe. Ele precisa da mãe para se sentir vivo, né? Então, as coisas que a mãe sente, ele acaba sentindo também. Não que sinta a mesma coisa na questão de pensamentos, mas a mãe tá aflita, tá nervosa, ele vai sentir isso de uma maneira generalizada. Tanto que é muito comum as crianças adoecerem. E aí, quando o médico, ou mesmo a gente, né, da área psi, questiona, mas como que você está? Muitas mães até se assustam, mas quem está doente é ele. E aí, quando a mãe começa a falar e tem a possibilidade de elaborar essas questões que estão acontecendo com ela, a criança melhora. E como que a criança vai mostrar isso? Via corpo, né? Ela não tem outra forma de mostrar que ela está angustiada, que ela está com mal-estar, de uma maneira geral. Ela mostra via corpo, porque é a única maneira. Febre, dores inexplicáveis, febre, dor, choro, muitas vezes pele. Né, na pele, porque como que a criança sente o outro, né? Não tem aquela visão totalmente elaborada, ela sente pela pele. Então é pela pele que ela sente o externo, que ela sente o social, que ela sente isso que não é dela entrar. Muitas vezes questões de pele, uma brotueja, como diziam antigamente, né? Essas coisinhas que se veem na pele. Então ela demonstra, ela externaliza dessa maneira. Até porque ainda não tem o repertório de palavras, não tem nem a capacidade neurológica da fala ainda. Então essa é a única maneira que ela vai ter de externalizar. E isso que está acontecendo com a mãe, ele se sente aflito, porque essa ligação realmente é muito forte. Vai até os 2 anos, né? E daí o pai leva a criança para o mundo. Isso, o pai precisa dizer... É muito importante, gente. O pai leva a criança pro mundo. Ele mostra... Sabe aquela música do Nando Reis, O Mundo é Bom, Sebastião? Eu falo que essa é a função do pai, né? A função paterna, não do pai exclusivamente, mas de quem está fazendo essa função. A gente tem muito casais homossexuais e que sim, tem a função materna e a função paterna. O importante é que isso aconteça, que isso ocorra, essas funções. E que fale, peraí, se separa dessa mulher. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom. Você vai levar, né? Vai ter gente que não vai gostar de você, você vai se deparar com muitas coisas que não são gostosas, mas ele é bom, né? Ele é bom, você pode ir, né? E quando você precisar voltar, eu vou estar aqui, né? Para te acolher e te dar aquilo que eu preciso, né? Ai, falei errado. Aquilo que você precisa. Aquilo que eu posso te dar. Aquilo que eu posso te dar. Porque a gente não pode dar tudo para um filho. É verdade. A gente não pode acalmar ele o tempo todo, não pode dar tudo que ele precisa. Tudo que ele quer. Tudo que ele quer, né? E aí, outra angústia da maternidade, da paternidade, né? Se deparar e perceber, poxa, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, não deu porque eles não puderam, não porque eles não quiseram. E aí, isso que eu falo da atualização e de se ver ali no filho, porque percebe muitas coisas da relação que só vão se atualizar e só vai perceber quando tiver um filho. Por isso que é tão angustiante. Maternidade, expectativa que a gente tem versus a realidade que a gente vive. Muito obrigada pela sua entrevista, Imagina. Fernanda. E assim ficamos com mais um programa Instinto Materno. Esses e outros assuntos você encontra em nosso Facebook, facebook.com/programa Instinto Materno.
Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. Até mais!